vamos ver o que, de fato, pode contribuir para dar esse falso positivo medonho e falso negativo também medonho. Medicamentos. Professora, você acabou de dizer que medicamentos eu não posso parar de tomar, então, desculpa. Não estou falando que tem que parar de tomar. Eu estou falando que você, como profissional, tem que exigir que a pessoa diga. Aí você vai falar, professora, mas, bom, se a pessoa não quiser, a gente também não tem como obrigá-la. Como é que eu vou adivinhar? O cara diz que não toma nada, eu acredito. Porém, vocês têm que ter a sensibilidade de estimular isso na pessoa. Quer ver? Tem meninas que não falam que tomam um anticoncepcional. Não é por vergonha, não sabe que é remédio. Acredita em mim? Não sabe. Não sabe. Como a coisa é contínua, eu estou ótima, eu só tomo para não engravidar, professora. Não é remédio, não. É triste, né? Eu escuto isso, às vezes, na faculdade. Ah, mas remédio anticoncepcional? Faz algum efeito colateral? Que eu saiba, é só para não engravidar, professora. Os anticoncepcionais orais, a gente sabe, são aí os grandes formadores de trombos, dá alterações na coagulação. Aí você faz um coagulograma, dá uma alteração, descobre uma trombose, descobre um distúrbio, uma coagulopatia. A garota não diz que toma anticoagulante, como é que eu vou associar? Às vezes, ela terminando, parando de tomar aquele anticoagulante, a vida dela já se resolve, reverte. Né? Então, você tem que dizer se toma medicamentos para pressão, diabetes, se toma complexos vitamínicos, porque até isso pode alterar. Ah, professora, vitamina não é remédio. Óbvio que não é. Mas tem uns loucos por aí que acham que vitamina faz milagre e toma 3, 4 cápsulas por dia. Isso dá hipervitaminose, isso satura o fígado, porque as vitaminas lipossolúveis causam esteatose, gordura hepática, que evolui para hepatite, que evolui para cirrose. Tá bom para vocês? Tomar vitamina A, D, E e K em excesso pode te levar a uma cirrose. E a cirrose é uma doença preconceituosa, não é? Se eu falar assim, Vitor está com cirrose. Cachaceiro. As pessoas falam isso. E, às vezes, é alimentar, é medicamentoso, é hipervitaminose. Está entendendo? Então, existe todo um preconceito, quer dizer, aquela ignorância que a gente tem que varrer, gente, pelo amor de Deus, não dá. Né? E, quando possível, se você tiver um trabalho, né, não só a nível laboratorial, mas que também possa lidar com o público, de ensinar. Porque uma das coisas também que eu acho um absurdo, e eu já ouvi de médico isso, a médico amigo meu, mas não dá para ficar falando que a pessoa não vai entender. Não fala isso. Não pensa desse jeito. Claro que você não vai dar uma aula de bioquímica a cada exame que você vai fazer. Você imagina, entra o próximo. Olha, gente, ciclo de Krebs é importante, porque ele libera isso. Não é isso. Mas é chegar e minimamente explicar. Quantos vocês, que não fazem nem parte desse público, né, que não tem esse conhecimento, vocês já não saíram do médico sem nenhuma explicação? Já aconteceu de médico nem olhar para você e você falando que tem, ele só no computador escrevendo? Pergunte. Se a pessoa não pergunta, eu falo para o meu médico lá, já dei aula para medicina há muitos anos, eu falava isso para eles. Vamos lá, gente, orienta. A pessoa entra, mal sabe dizer o que ela tem, questione um pouquinho, se faz simpático, fica um pouco igual a ela, para que ela tenha a liberdade de dizer o que está sentindo e você poder ajudar, minimamente. Você não vai dar uma aula de bioquímica, mas você pode dizer exatamente os caminhos. A pessoa fica mais tranquila. Ou então ela toma mais cuidado. Eu, por exemplo, há 23 anos eu falo, alunos, param de beber, vocês vão morrer. Eles olham para a minha cara e riem. Olha lá, todo mundo rindo. Vocês bebem, gente? Com essa cara de anjo? Não. Sabe? E as minhas aulas de bioquímica clínica é tudo focado em clínica, em doenças. E a gente fala de drogas, fala de álcool. Fala, o cara não está nem aí, não estou sentindo nada. Na faculdade, pós-graduação em enfermagem. Os caras gargalham. Nem pensar, professora, a gente precisa enfermagem, que cuida, que conhece, que está ali. Ri da minha cara dizendo que é necessário descontrair. Beleza. Quer dizer, é realmente, né, complicado. Já deu 10 horas, querem um café agora? Vão comendo enquanto eu falo? É só para respeitar o tempo de ir um banheiro, alguma coisa? Nada? Posso seguir? Então, vamos embora. Outra coisa interessante é a resposta metabólica. É outra coisa que talvez você tenha que estimular a pessoa a dizer, porque, por exemplo, eu perguntando agora para vocês, vocês provavelmente vão saber responder. Quer ver?
Sua resposta metabólica, esqueci seu nome? Vitória. Você acha que ela é lenta ou rápida? Quando você come e nunca engorda, você é daquelas que come à vontade, está sempre magrinha, está sempre... Como é que é? Então é lenta, né? Acha? Alguém sabe aqui uma... Quem é bem comilão e não engorda por nada? Inveja mortal aqui agora. Besteira. E não engorda, ó, inveja. Ela come... Bom, aí... Não. Sim. Mas é porque você tem sempre pouquinho, você vai realmente, toda hora vai sentir fome, isso é normal. Mas vocês já repararam que tem pessoas que é prato de peão? Né? E aquele prato... As mulheres, acho que só não bota prato de peão porque tem vergonha, porque tem umas que comem pra caramba. O cara é meio sem vergonha, bota mesmo, né? E vambora, não tá nem aí pros outros olhando. Uma menina, acho que fica um pouco constrangida, mas tem mulher que come muito, que eu conheço, tá? O negócio é sério. E não engordam, e parece que aquilo ali é um saco sem fundo, e está comendo. São pessoas que têm metabolismo acelerado. Por exemplo, o metabolismo de um atleta não é igual ao nosso. Os níveis de glicose de um atleta são altos, e tem que ser. Você não vai dizer que o cara está com uma hiperglicemia. Como é que o cara vai correr? Vamos pensar um jogador de futebol simples. Como é que você acha que uma pessoa corre 90 minutos sem cair duro? Ah, tem preparo físico. Peraí. Não é só preparo físico, é preparo também fisiológico. Ele tem condições de glicose suficiente, triglicerídeos suficiente, ele tem ali uma demanda, claro, que vem muito do alimentar dele, óbvio, controlado, mas que ele precisa. Você nunca vai ver um jogador de futebol que não coma coisas calóricas. Ele tem que ter. Eu conheci, por exemplo, uma aluna minha. Ela até nadava pelo Flamengo, era atleta do Flamengo. Ela comia macarrão pra caramba, chocolate pra caramba, tudo que dava muita energia. Se eu fosse comer como ela tinha um corpaço. Eu falei, meu Deus, que inveja mortal. Mas ela era atleta, gente. A garota podia. Chocolate era numa tacada só, Yasmin. Vocês gostam de chocolate assim? Eu também não ligo muito não, Anderson, vai? Gosto. Está assim, tranquilo. Muito bem. Então, por que a resposta metabólica influencia no exame? Simples. A resposta metabólica está ligada, como eu acabei de falar, principalmente à geração de energia, glicose, lipídios. Então, se você tem uma alta demanda metabólica, vai dar valores aumentados. Você precisa informar isso para o médico ou para o laboratório. Se não, gente, como é que eu vou adivinhar que o paciente número 3.480 é atleta? Gente, é muita gente. Não tem como ficar também ali fazendo uma avaliação pessoal. E vocês já repararam que, normalmente, quando chega-se num laboratório, quem é que nos atende? É um profissional da saúde? É uma recepcionista que está treinada minimamente para aquilo, mas ela não vai ficar fazendo uma anamnese total e avaliativa do que você está falando, para sentir se você está mentindo. Entendeu? Agora o jejum. Vamos lá, vamos falar melhorzinho desse jejum? Qual o horário de jejum que vocês escutam falar normalmente que tem que ser feito, pessoal? Normalmente, de 8 a 12 horas. Isso é um padrão. Porém, a gente tem que ter bom senso. Um diabético pode fazer jejum de 8 a 12 horas? O que vocês acham? Se ele fizer, ele cai duro. Ele tem uma hipoglicemia severa e desmaia. Já tive um amigo em sala de aula. Como ele tomava insulina, diabético, a insulina já tirava o excesso de açúcar no sangue. Então, ele não pode ficar muito tempo sem comer, porque senão tu fica com muita baixa ficou ridículo. Ficou com baixíssimos níveis de glicose no sangue. Desmaiou. Às vezes o aluno não entende como é que é a hipoglicemia num diabético se ele tem alta de açúcar. Mas é porque ele, tratado, ele tem uma insulina que retira açúcar. Então, ele tem que comer de 3 em 3 horas, porque ele não pode se dar o luxo de ficar num jejum. Então, o paciente pode ser diabético, ele não fica nesse jejum de 8 a 12 horas, nem pode. Aí você vai falar, ele é diabético, ele sabe. Pode ser que não, é bom orientá-lo. Tem gente que não sabe. Esse professor desmaiou em sala de aula, já sabia, professor de enfermagem. Mas professor é fogo, né? A gente fica de 7 da manhã até meio-dia dando aula sem parar. O cara foi nessa, esqueceu de comer, caiu e ainda abriu a cabeça. Porque era um tabladinho assim, ele caiu de um jeito que a cabeça ainda bateu. Foi horrível, porque foi do nada. O cara apagou, puf, os alunos entraram em desespero. Né? Então, tem que ter realmente essa ideia. Mas essa coisa do 8 a 12, isso é para os exames em geral.
Mas a gente tem que ter cuidado com a glicose. Por exemplo, se eu for num laboratório com 8 horas de jejum para glicose, pode ser que eu ainda tenha glicose circulante. Não é bom 8 horas. É melhor que seja 10. Só que se eu for depois de 12, 13, 14, a glicose já sumiu. Então, pode dar uma baixa de glicose por excesso de jejum, e aí eu quero diagnosticar a coisa, e isso já está me atrapalhando. É complicado. Fora aquela coisa do pensar na caixinha, assim, bem bonitinho, sabe? Bem fechadinho. Eu, Cláudia, fui para um laboratório. A moça perguntou, quantas horas de jejum? Fui dar uma de honesta. 10 horas. Não pode, só com 12. Moça, é de 8 a 12. Não. Aqui, olha só. Aqui já começou a engrossar, porque elas são simpáticas, né? Aqui são 12 horas de jejum. Como eu estava de férias e de bom humor, e eu sou do estilo que engole sapo, fiquei sentada 2 horas no laboratório esperando. A minha vontade não era brigar, era dar uma aula. Alguém me dá um espaço para dar uma aula? Querida, vamos lá. Tudo bem, você está colhendo meu sangue 12 horas. A que horas esse exame vai ser avaliado? O sangue vai ser colhido de mim. Beleza. Mas até ele ser avaliado, como? Aí você, professora, mas depois que sai do teu corpo, ok, quem disse isso? A glicose é a principal fonte de energia das hemácias. Então, ela colheu meu sangue com 12 horas, a amostra está ali, glicose com valor X. Deve ter deixado na bancada sei lá quanto tempo, estou conjecturando aqui, teoria do caos. Estou pensando o pior possível. As hemácias estão comendo a minha glicose. Ou eu uso um anticoagulante específico, que não vai deixar isso acontecer, que se chama fluoreto, lembre-se bem disso. Ou eu não colho com anticoagulante nenhum, já deixa separar, pega aquele soro, já leva para a bioquímica, já faz a glicose da Cláudia. Você acha que fez? Não fez nada disso. Quer dizer, então, é aquele padrão, 12 horas, mas espera aí. Jejum de 8 a 12 horas tem que levar em consideração o tempo que faz o exame. Vocês sabiam disso? É. Quando forem pegar o seu exame, Cristal, já está com quase 17 horas. Sabe? Então, uma perguntinha. Precisam ou não precisam se reciclar? Né? Acho que de 2 em 2 meses, para não esquecer. Se faz de ano em ano é muito. Né? Então, é contra essas incompetências, essa falta do conhecimento, essa falta do pensar, é que a gente fica brigando. E aí vocês vão ser tudo chefes de laboratório, né? Não vão, biomédicas? Vou ter que excluir o Anderson, que o Anderson, tadinho do Anderson, além de ser o único homem, está excluído do laboratório sumariamente. Ninguém quer ser chefe de laboratório, não? Ficaram com medo, né? Muita responsabilidade, né? Estou assustando, né? Essa carreira não vai dar muito certo, né? Pois é, mas pensem bem nisso. O jejum para lipidograma seria a avaliação do colesterol, triglicerídeo, as lipoproteínas, LDL, HDL, isso tudo. O ideal é que esticasse até 14 horas. Até 14. Porque lipídio tem uma dificuldade, por ser hidrofóbico, de ser absorvido até as células. Ele ainda fica circulando por um tempo. E se o teu jejum, por exemplo, a gente faz jejum, mas também se na noite anterior eu bati um prato de mocotó, rabada, aquilo ali vai custar para ser absorvido. A gente pede para o paciente ainda jantar uma coisinha leve, ficar em jejum, porque o lipidograma, pessoal, é o que mais me interessa. Porque ainda nos dias de hoje, o que mais mata, e isso são dados da Organização Mundial da Saúde, são problemas cardiovasculares, devido a vários fatores, mas um deles é o alimentar, a gente sabe disso. Placa de ateroma, colesterol alto, é o que mais mata. Ainda está matando mais do que o câncer, que está em segundo lugar. Tá? Já vi várias palestras de pessoal gabaritado pra caramba e falam sempre as mesmas coisas. Então, os problemas cardiovasculares ainda estão matando muito, então fazer um lipidograma é essencial. E aí, se a pessoa não tem um jejum adequado, o que acontece? Esse jejum já era, eu já não sei se aquele aumento de colesterol que eu verifiquei foi falta do jejum ou se é uma dislipidemia, que é um distúrbio da gordura. Entendeu? Não
não dá para trabalhar assim. Então tem que ter parâmetros, senão fica muito confuso. E ainda ficam com umas teorias que não estão ainda fundamentadas cientificamente. Eu já escutei aí de vários lugares que agora para colesterol não precisa fazer jejum. Quem já escutou isso? Ninguém? Procure saber. Ok, beleza, que bom. Então me explique como é feito esse exame. As pessoas lançam no ar uma coisa dessa, cai tudo no meu colo, porque os alunos ficam desesperados. Professor, eu falei, não sei, não estou entendendo isso. Não tem base científica, não entendi. E não estou dizendo que está errado, que a princípio está mesmo, né? Mas não quero ser arrogante. Não vou dizer que está errado enquanto não entender o porquê. E as pessoas vão se espalhando e falando besteiras. Quer ver uma besteira que por muito tempo ficou por aí? Não sei, vocês são muito novos, não devem lembrar, Gerson deve lembrar. De uns certos seres humanos que diziam que viviam de luz. Você já ouviu isso? Sim. Gerson, você conhece alguém que tem clorofila? Você pode me apresentar? Porque para fazer fotossíntese, deve ser um híbrido, né? Não sei, de repente. E foi para a televisão. Teria até vergonha de sustentar uma tese dessa, né? Assim, como é que eu vou argumentar? E o cara cheio de argumento, que até hoje não entendi nada, não sei nem reproduzir o que ele falou. Apesar aquela coisa assim, né, lé com cré, e a pessoa dá crédito e leva para a televisão. Sabe? Dá vontade de falar assim, cadê os cloroplastos? Cadê a clorofila? Vamos lá. Se você me provar que a gente tem clorofila escondida em alguma organela, vou viver de luz. Ótimo, vou ficar magrinha, né? Ficar só na luz ali, eu vou sobreviver. Eu não entendo essas coisas. Mas, enfim. Bom, continuando aqui, que a gente ainda está dentro desses assuntos de falso positivo e negativo. O transporte do material, vou englobar tudo aqui. Centrifugação inadequada, transporte do material de forma inadequada, como aquele motoqueiro que eu falei. Reagentes que muitas vezes pode estar vencido, fica de olho nisso. Ah, professora, ninguém trabalha com reagente vencido. Brasil? Toma cuidado com isso, dá uma olhadinha, não custa nada. Reagente vencido, calibração mal feita, tá? As calibrações, vocês conhecem pipeta automática? Já viu, Anderson, pipeta automática? Já manipulou? Não? A pipeta automática, ela faz pipetagens em microlitros, é muito pouca concentração, é muito pouco volume. Então, se eu não tiver uma calibração dessas pipetas, eu vou pipetar o que era para ser 10 microlitros, posso pipetar 20. E o dobro de uma amostra dentro de um reagente químico vai me dar o dobro do resultado. Então, eu posso estar ali com um falso positivo para um resultado, dando positivo para aquilo, porque eu botei mais sangue na amostra. Óbvio. Isso aconteceu uma vez no laboratório que eu trabalhava. A menina pipetou errado, na verdade, a calibração estava já vencida. Ela acabou pipetando errado por isso, não foi culpa dela, a gente verificou. Todos os pacientes que batiam lá tinham anemia. Todos os exames que eram dosagem de hemoglobina apresentavam baixa. Como assim? Coincidência? Né? Todas. E a gente tinha poucas pipetas automáticas, eram umas 3, eu acho. Eu falei, gente, isso é calibração, é muita coincidência, não dá. Mas, por sorte, que foram todos e aquilo me chamou a atenção. Aí tem que chamar uma empresa, porque não pode se calibrar, né, de orelhada, tem que ter uma empresa, a própria empresa que vende aqueles aparelhos, eles vão lá, calibram, porque literalmente estava, não vou lembrar agora, vou chutar aqui, sei lá, mas estava menos da metade do que deveria. Então, estava muito menos a amostra, entendeu? Estava dando hemoglobina abaixo porque tinha pouco sangue. Óbvio. Aí você fala, mas faz diferença? Claro que faz. Você vai misturar uma amostra com um reagente. Se eu tiver mais solvente, digamos que esse reagente é o que vai dissolver, do que soluto, vai ficar diluído, não vai? Bom, manutenção dos equipamentos em geral, entre outros. Então, isso tudo aqui é o que vai fazer, de fato, a gente ter esse problema de falso positivo e falso negativo. Tá dando para entender, gente? Vocês ainda estão muito quietinhos. Jura que estão entendendo? Nada de sono? Bom, aí, no caso, também parte laboratorial. Erros no reagente, erros na calibração, e erros, não na amostra, mas os erros que estão ao redor dessa amostra. Então, geralmente, é reagente ou a calibração. Porque como você vai pegar ali um reagente que vai identificar, se esse reagente não estiver na validade, na concentração ideal, pode estar fungado, às vezes dá fungo, dependendo do reagente. Pode dar um positivo ali, porque reagiu, mas não reagiu exatamente com o vírus. Reagiu com outra coisa porque tinha... Mas não o sangue. O sangue em si, ele não tem culpa nesse aspecto. Porque nada que eu faça de errado com a minha amostra
vai fazer um vírus aparecer ali. Mas é mais reagente. E aí eu vejo que a gente tem que ter cuidado com isso, porque há laboratórios e laboratórios, né? A gente sabe que tem laboratórios de grande padrão, mas tem os da esquina, né, gente? Sem querer desmerecer os menores. Mas a gente vai trabalhar em qualquer um que aparecer, não é mesmo? Quem dera que a gente pudesse trabalhar no bam, 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 mas às vezes, quando a gente está no início de carreira, tem que aceitar o que vem. E eu falo para meus alunos, meu amigo, está querendo colher com Vacutane? Vai aprender na seringa. Vacutane é caro. Ah, mas todo mundo não. Vamos lá na esquina que eu te mostro, tem laboratório que não sabe nem o que é Vacutane, porque não tem dinheiro para ainda bancar esse tipo de coisa. Entendeu? Então, a gente tem que roer osso para depois comer filé mignon, né? Não é assim? Pelo menos é o normal, né? Que a gente espera.